E que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, generosidade, pelas suas misericórdias, possa nos conceder um domingo. Não somente um domingo, mas toda uma semana de muitas bênçãos e realizações. Que essa semana seja uma semana de portas abertas. Que essa nova semana também seja uma semana de curas, libertações, transformações, de renovo e de algo novo que só Deus pode nos conceder. Amém? Amados, nós estamos, com a graça de Deus, vivendo o primeiro dia dessa semana. E que esse domingo seja um domingo abençoado, um domingo de comunhão, um domingo de harmonia, um domingo de muita paz em vossos corações e também em vossos lares. Haja vista que essa semana é a semana de finalização do mês de novembro. Bem sei que cada um tem uma realidade. Eu sou muito solidário a vocês que estão vivendo as portas fechadas, que estão vivendo a luta contra uma doença, uma enfermidade, que estão vivendo a luta por alguém que se encontra na dependência do álcool, na dependência do cigarro, das drogas. Eu sou muito solidário a vocês que estão lutando para não ver o seu casamento, a sua família ruir. Amados, eu creio de verdade no poder da oração e digo a vocês, não percam a sua fé, não percam as suas esperanças, continue confiando e acreditando em Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus, nesse momento nós estamos se aproximando de Deus, certo? Mas é necessário ter fé, né? Porque Deus, ele é galardoador. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Amados, não adianta você assistir 15 minutos, 20 minutos de vídeo, ir a um culto e ficar lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas ou mais, se você não confiar em Deus. Eu tenho dito aqui a verdade a vocês. Não existem igrejas mágicas, não existem pastores mágicos e não existem também orações mágicas. Entendam, eu posso e somo a minha fé com vocês, mas eu não posso ter fé por você. Eu somo em oração com vocês. Mas, amados, quem pode tudo é Deus. Deus, ele é ilimitado. Eu sou homem e tenho plena consciência disso, imperfeito, e tenho plena consciência disso. Estou lutando assim como vocês todos os dias para conservar em mim a fé e a esperança, porque viver essa vida aqui não é fácil. É fácil chegar aqui em um dia de domingo, colocar um terno, uma gravata e falar um monte de coisas que vão iludir. Mas o meu intuito aqui não é iludir, não é enganar ninguém. O meu intuito aqui é dizer que nós temos um Deus todo-poderoso a qual nós podemos contar. Entendam, homens estão predispostos a falhar, mas Ele não. O Deus que eu venho pregar, não. Homens mudam, mas o Deus que eu venho pregar, que eu venho compartilhar com vocês aqui de fé nesse momento, Ele não. Homens podem decepcionar vocês, mas Deus não. Talvez você esteja com essa pergunta na cabeça, tá bom, então por que esse Deus Todo-Poderoso não abriu essa porta na semana que passou? Então por que esse Deus Poderoso não me curou ontem ou ainda não me curou agora, já que Ele pode tudo? Amados, como eu queria ter essa resposta, como eu quero ter essa resposta, mas sinceramente eu as não tenho. Eu sei o que é as portas fechadas. Eu tenho testemunho daqui a semana toda, né? Eu tenho sentido de Deus de abrir a minha boca e expor momentos de intimidade minha com vocês. Nunca foi fácil, nunca foi fácil. E o que me dói é ver que ainda tem pessoas espalhadas pelo Brasil e mundo afora, ainda vivendo a realidade de não ter um pão. Amados, eu não tenho poder de socorrer financeiramente ninguém.
bato ponto como vocês batem ponto, tenho coordenadores, supervisores, sempre esperando mais do que eu fui contratado para fazer, né? Contudo, eu busco viver essa vida com seriedade e responsabilidade, acreditando que tem algo muito maior do que essa vida. Amados, eu não sei quando Cristo vem nos buscar. Eu tenho essa esperança. Cristo vem nos buscar. Na internet você vai ler de tudo, vai ouvir de tudo, gente falando atrocidades com relação à Bíblia, gente confrontando a nossa fé. Amados, não é tempo de emprestarmos os nossos ouvidos a quem quer nos afastar da verdade. Hoje, principalmente na internet, o que mais está sendo apresentado é que a verdade que nós conhecemos, ela não está bem explicada, não está esclarecida. Amados, fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Muita gente, quando vê um pastor na internet, pensa assim, ali está mais um que vai manipular a cabeça de alguém para poder conseguir dinheiro. Amados, eu estou há mais de um ano na internet. Tenho um canal no YouTube e um no TikTok. O meu canal no YouTube, com mais de um ano, tem 1.300 e poucas pessoas. A visualização é quase zero. Tem dia que ninguém vê nada. Mas todos os dias eu subo vídeo lá. O meu intuito não é ficar famoso. O meu intuito não é ganhar dinheiro com plataformas, né? O meu intuito é, de alguma forma, poder ajudar você nessa caminhada. Quero repetir aqui, Cristo vem nos buscar. E quando esse dia chegar, quando for o nosso último dia aqui, eu quero estar com vocês lá. Fato é, de segunda a segunda, eu vou orar sim pela porta aberta na sua vida. Eu vou orar sim pela cura, pela libertação, pela transformação, pela salvação da sua família. Mas hoje, eu quero deixar bem claro aqui sobre o motivo de eu lutar todos os dias em fé e de não abrir mão da minha esperança. Eu já estou conformado que nesse mundo aqui eu vou lutar bastante. Eu tenho dito que de tempo em tempo o Senhor me permite passar por uma coisa ou outra. Talvez seja um meio de Deus de me conservar no caminho. Amados, isso aqui, entendam bem, isso aqui que eu estou puxando, a carne, ela é inclinada a tudo lá fora. A carne, ela quer o parecer das carnes. Amados, não basta conhecer o que está aqui, não. Não basta ler a Bíblia, não. Viver por fé, viver pelo que está aqui é extremamente difícil. Eu estou em busca do prêmio maior, sabe qual é? A salvação. Independente do tipo de vida que eu vou ter aqui, eu já estou conformado que vou ter que lutar para poder conseguir o meu pão de cada dia. E é bíblico, foi o que Deus disse a Adão, não foi? No suor do seu rosto você comerá o seu pão todos os dias. Eu já sei que é isso. O meu intuito não é ser rico nesse mundo. O meu intuito não é ser famoso nesse mundo. Amados, o que adianta ser conhecido por milhões de pessoas aqui e no grande dia, a Bíblia diz assim, que Ele vai dizer a muitos, eu nunca vos conheci. Mas, Senhor, eu tinha milhões de seguidores no TikTok, milhões de seguidores no YouTube. Amados, o que eu quero é ser conhecido diante de Deus. Todos os dias eu luto por uma vida de santidade. Todos os dias eu luto para ser a diferença, para ser uma referência a alguém. E sempre sendo sincero que eu não posso nada, mas o Deus que eu venho pregar nesse dia, Ele pode tudo. Tenho os meus limites, mas eu prego um Deus ilimitado. Eu quero hoje abordar com vocês uma passagem, está bem extensa. Se você chegou nesse momento aqui, o TikTok é reconhecido por vídeos curtos, né? Principalmente de dancinhas, principalmente de vídeos de piada, de comédia, cada um com a sua proposta, também. Mas o meu intuito aqui é usar essa possibilidade chamada TikTok e YouTube para poder difundir o Evangelho. A leitura que vou fazer hoje é extensa, mas é uma leitura que eu creio que vai trazer esperança com relação ao último dia da nossa vida aqui. Amém? Essa passagem ela está em 2 Pedro, capítulo de número 3, vou estar lendo do verso 1 até o 15. Amados, são versos de suma importância. Se for possível, fique comigo até o fim
desse vídeo. Na sequência eu quero estar orando por uma semana de bênçãos, por uma semana de vitórias sobre a vossa vida. Mas eu quero começar essa semana falando sobre Jesus Cristo vem nos buscar. Amém? O verso 1 diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, amados, nós estamos vivendo os últimos dias e não é de hoje. Virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, ou seja, as questões mundanas, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Tem muita gente que, assim como eu, quando menino, quando criança, ouviu falar sobre a vinda de Cristo, não é? O tempo passou, hoje nós somos pais, alguns já são até avós e continuamos na expectativa da vinda de Cristo. Amados, o tempo passou, o tempo está passando, mas eu continuo acreditando, com base bíblica, que Ele vem nos buscar. Eu tenho pesquisado bastante, estudado bastante sobre escatologia, estou inteirado de muitas coisas chocantes com relação à vinda do Senhor. Tem muita gente perdendo essa fé, tem muita gente perdendo essa esperança como se só fosse isso mesmo. Amados, não, tem algo muito maior do que essa vida nos aguardando. Então, fique firme nas promessas do Senhor. Eu não posso detalhar tudo, né, por conta do tempo. Teve um vídeo que eu comecei a fazer e, infelizmente, no finalzinho, já estava com mais de 35 minutos, cortou o final, né? Mas vou tentar ser o mais breve possível aqui, o mais objetivo, né? Mas no tocante à vinda do Senhor, fiquem firmes no que vocês já têm conhecido. O conhecimento que você tem com relação à vinda de Cristo já é mais do que suficiente para poder te habilitar a alcançar a salvação. É ser fiel a Deus, é ter Ele em mente e viver uma vida de temor nesse sentido, estou falando de respeito com relação a Ele. Amém? Não faça, em resumo, não faça nada do oposto da conduta de Cristo aqui. A nossa maior referência, o nosso maior símbolo de estilo de vida tem que ser a partir de Cristo. Amém? Vem comigo para essa leitura. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em águas. Aqui está falando do dilúvio, mas vamos avançar. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, ou seja, Deus tem sido paciente com cada um de nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus voltasse hoje, será que toda a sua família seria salva? Por conta dessa pessoa que você tem orado todos os dias, Ele tem se
contido. Eu creio na salvação da sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não desista de orar e de buscar por ela. Amém? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, de forma inesperada. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O mundo como eu e você conhecemos hoje, ele vai chegar ao seu fim. Verso 11. Uma vez que tudo isso será assim, desfeito. Forte essa parte, né? Quero repetir, uma vez que tudo será assim, desfeito. Por isso, eu não estou preocupado com a riqueza, com a fama, com os caprichos desse mundo. Porque, para mim, está claro que tudo isso vai ficar aqui, que tudo isso vai passar. Mas o que está por vir é eterno. Sabe o que mais vai passar? As dores de uma porta fechada, as dores de uma vida em luta contra a doença, a enfermidade, as dores de lutar contra o vício, as dores que esse mundo tem oferecido. Tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai passar. Mas vem comigo. Uma vez que tudo isso será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que de Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como não falar desse tema tão importante que é a nossa salvação? Nós queremos muitas coisas com relação a esse mundo, mas nunca podemos deixar de forma secundária o buscar pela vida eterna, pela salvação. Amém? Para poder encerrar esse momento de leitura, e eu estou com medo de não conseguir gravar o vídeo todo, a Bíblia também diz algo interessante em Apocalipse, capítulo 21, do verso de número 1 até o verso 5. Eu sei que a leitura está extensa e infelizmente não vou conseguir detalhar o que está aqui, mas eu vos convido a estar relendo com calma esses versos. Não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui, não foi uma leitura obscura, né? E oro para que em dias próximos eu consiga ficar mais à vontade e detalhar melhor verso a verso. Mas o verso 1, agora Apocalipse 21, do verso 1 até o 5, o verso 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu confesso a vocês que dá vontade de ficar para lá e para cá o tempo todo com a Bíblia, porque, amados, é o que alimenta a nossa alma, estar em contato com Deus. Depois de uma leitura como essa, falando de que o fim não será como esse mundo está decretando, que na verdade será algo muito maior e maravilhoso aos que suportarem os processos dessa vida. Eu sei que suportar os processos dessa vida não é fácil. Amados, nós estamos vivendo os últimos dias desse mundo. Um monte de coisa está sendo dita e falada. Um monte de coisas estão sendo confrontadas. Hoje,
a igreja ela tem sofrido um grande descrédito por conta de maus líderes, né? De fato, a maioria das igrejas pregam a vaidade, prega que para você ser abençoado você tem que fazer o voto tal, dar o valor tal. Amados, eu tenho pregado diferente disso, tenho andado até mesmo nessa contramão. Eu enxergo a questão do evangelho de forma distinta. Sempre dentro da Bíblia, o meu mundo perfeito, ele é projetado em cima de Cristo. Em cima de Cristo. E tem muita gente usando a fé como de fato um meio para poder ganhar dinheiro, um meio para poder lucrar. Esse não é o meu intuito, porque o meu intuito é ir morar nos céus e te encontrar lá. Talvez eu não te conheça aqui nessa vida, talvez o mais perto de você que eu possa estar seja numa mensagem que você venha mandar um pedido de oração, um amém, talvez seja o mais perto que eu vou estar de vocês aqui, mas quando tudo isso passar, e eu creio que vai passar, quando esse céu, como nós conhecemos, não existir mais, essa terra não existir mais como nós conhecemos, eu creio que na eternidade vamos se encontrar. E vamos poder declarar que valeu a pena suportar os processos. Não deixe os processos te afastarem da caminhada. Não deixe os processos te afastarem de Deus. Continue confiando em Deus, mesmo na porta fechada, mesmo na doença, mesmo você lutando contra o vício, porque ninguém quer beber até cair, porque ninguém quer ser a vergonha da família, eu sei disso. Mas, amados, vamos lutar até o fim. E o que eu posso fazer, sinceramente, é estar em oração junto com você e somando a minha fé com você. Se for possível, se você quiser deixar o seu nome nos comentários, eu estarei anotando aqui com o maior carinho, com maior seriedade, pois eu creio de verdade no poder da oração. Amados, é um caderno para a vida. Enquanto eu estiver vivo, com saúde, consciente, eu quero estar orando pelos nomes aqui anotados. Sinceramente, eu não consigo mais dizer nome a nome. O que eu posso fazer é vir folheando o caderno e botando a mão e pedindo as bênçãos do Senhor todos os dias. Senhor, abençoa as vidas anotadas aqui, e assim vai, mas é um caderno para a vida. É um caderno para a vida. Teve pessoas que já nos deixaram, mas o nome está aqui. Eu não passei um corretivo para poder ganhar mais espaço, não. Amados, a Bíblia diz que existe um livro da vida, a qual os nossos nomes estão lá. Moisés chegou a pedir a Deus lá atrás: Senhor, se o Senhor não perdoar essa geração, se o Senhor não perdoar o seu povo, então risca o meu nome daí. Então, de forma profética, eu deixo anotado, mesmo quando alguém me relata: poxa, a pessoa tal nos deixou, a pessoa tal foi descansar com o Senhor Jesus Cristo. O nome segue anotado aqui, porque essa pessoa tem famílias. E alguns passam o nome da família. E o nome segue anotado aqui. E é um caderno que vai me acompanhar até o fim. Todos os dias eu estou em contato com esse caderno e oro também sem as câmeras. Eu também tenho os meus momentos com Deus. E eu aproveito essa oportunidade do TikTok e também do YouTube para poder usar e assim disseminar a graça do Evangelho. Vamos orar? Amém? Pai, nós estamos em uma última semana do mês de novembro. Cada um tem uma realidade, ô Espírito Santo. Eu sou solidário, sim, com a dor, Senhor, dos irmãos que se encontram orando a Ti nesse momento por uma porta de emprego. Senhor, tem irmãos lutando contra a doença, tem irmão lutando contra os vícios, tem muita família lutando para não se desmanchar, meu Pai. Eu não sei quanto tempo ainda temos nessa vida, nesse mundo aqui, até o Senhor vir nos buscar. Essa promessa é tão grande com relação à sua vida que até mesmo quem morreu, o Senhor vai chamar de volta pelo nome. Mas enquanto o Senhor não cumprir essa promessa da sua vinda, e eu creio que o Senhor vem nos buscar, eu creio que esse céu, como nós conhecemos, que essa terra, a qual hoje eu caminho, Pai, um dia vai deixar de existir como eu conheço. Pai, eu acabei de ler aqui que haverá um novo céu e uma nova terra. Oh Deus! No verso 4 do capítulo 21 de Apocalipse é dito que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Eu sei o que é chorar, meu Pai, porque as portas estão fechadas.
Não foi aquele choro de conformidade não, com a dor não, mas foi aquele choro, meu Pai, porque a gente pensa na nossa família. Mas mesmo assim, mesmo com aquela dor, mesmo chorando, Senhor, eu não perdi a minha fé, eu não perdi a minha esperança. E eu creio, meu Pai, que tem muita gente chorando nesse momento, mas não tem perdido a fé e também não está perdendo a esperança, meu Pai. Nós choramos porque somos humanos, nós choramos porque somos limitados, mas nós choramos, Senhor, confiando em Ti, que o nosso Deus é maior do que a porta fechada, que o nosso Deus é maior do que a doença, que o nosso Deus é maior do que a enfermidade, que o nosso Deus é maior do que o vício. Pai, nesse momento eu estou orando, Senhor, em apoio a muitos. Cada um tem uma realidade. Senhor, eu não sei quais são essas lutas específicas de cada um, mas o Senhor sabe, e eu acredito, meu Pai, que nesse processo de luta nós não estamos só. Senhor, somos humanos, e às vezes vem a vontade de desistir, e às vezes vem a vontade de parar com tudo. Mas, Pai, algo em nós, e esse algo em nós chamado Espírito Santo, vem e nos fortalece e continuamos a dar o próximo passo no caminho santo chamado Jesus. Meu Cristo, nesse momento somos, Senhor, sim, a minha fé. Nesse momento somos, sim, a minha voz. Nesse momento eu clamo a Ti, meu Pai, porque eu creio que existe um Deus nos céus, que tem todo o poder, que tem total controle, Senhor, sobre a nossa vida, meu Pai. Pai, eu vou jogar para o Senhor a responsabilidade porque eu não posso nada. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Pai? Nesse meio social, sou apenas um manobrista numa empresa. Sou apenas um esposo, sou apenas um filho, sou apenas um pai. Senhor, sou apenas um mero mortal, sujeito a ficar doente, sujeito a um monte de coisas. Mas o Deus que eu venho pregar, o Deus que eu tenho orado, o Deus que eu tenho clamado, é o Deus que pode tudo, é o Deus que está acima de tudo, meu Pai. É o Deus que está além, Senhor, das portas fechadas. Por isso eu clamo que seja uma semana de portas abertas. O Senhor abriu a porta para mim, meu Pai. O Senhor não me deixou faltar nada com as portas fechadas. E eu te peço, não deixe faltar nada, Senhor, a esta família. E que essa semana, Senhor, que esse mês se encerre com as portas abertas. Pai, eu quero ler gente testemunhando que Deus abriu a porta. Meu Cristo, quanta gente orando. Alguns irmãos têm sinalizado aqui que estão lutando contra a enfermidade. E também estão sinalizando que tem fé em Ti, meu Pai. Que tem esperança em Ti, meu Senhor. Pai, a Sua palavra me dá respaldo para poder clamar pela cura. É bíblico orarmos pela cura, é bíblico esperarmos pela cura, é bíblico confiarmos que a cura virá, meu Pai. Por isso eu oro e quero ser usado, Pai. Eu não sou ninguém, mas o Deus que eu venho orar é tudo. Você tem fé que nesse momento, meu irmão, ao pôr a mão sobre o local da doença, da dor, da enfermidade, ou então você declarar o nome desse mal a Deus, após esse ato de fé que nós estamos tendo aqui, esse mal pode deixar de existir na sua vida? O que eu posso fazer nesse momento é somar em fé e orar junto com você. Você tem fé que nesse momento o meu Deus, Ele pode arrancar esse câncer? Ele pode arrancar esse tumor? Ele pode restaurar a sua saúde? É um momento de fé. Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou sendo honesto com você que eu não posso nada. Que o meu nome não pode nada. Que a minha voz não pode nada. Mas o Deus a qual tenho pregado pode tudo. Quem pode tudo é Deus. Quem pode te curar nesse momento é Deus. Pai, nesse momento de fé com os meus irmãos, arranque esse câncer. Arranque essa doença. Arranque essa dor independente de onde esse mal esteja. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus Cristo. É no Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Agora é contigo, Pai. Agora é com o Senhor Jesus Cristo. Agora é contigo, Senhor. Eu jogo essa responsabilidade para o Senhor, pois eu creio que o meu Deus não vai ser envergonhado. Eu quero ler o testemunho desses homens e mulheres. Eu quero ler o testemunho dessas famílias em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tem irmãos orando e lutando contra o vício. Ninguém quer beber até cair. Ninguém, Senhor, quer fumar até o médico acusar que deu um câncer no pulmão. Ninguém quer viver, Senhor, desfigurado, irreconhecível, fedendo debaixo de um viaduto numa Cracolândia. Ninguém quer ficar nessa condição. Meu Cristo, essas pessoas têm sim força de vontade,
mas só a força de vontade ela não é suficiente. Nós precisamos do reforço do Espírito Santo. Pai, nesse momento nós somamos em oração por essa pessoa que vive o vício do álcool, que vive lutando contra o vício do cigarro e das drogas. Eu te peço, meu Pai, dá força e a graça para que os meus irmãos vençam o vício em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar também nesse momento pelos lares. Senhor, eu oro contra as maldições, eu oro contra a inveja, contra as palavras malditas, contra esse espírito demoníaco dos infernos que vem destruir as famílias, que vem causar brigas do casal, que vem induzir as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens a tomarem o caminho da desobediência e da rebeldia. Pai, guarda a nossa família do mal, pois a nossa família pertence a Ti. Tu és o nosso Deus. Conceda um domingo e uma semana de bênçãos, de comunhão, harmonia e de paz. Todos os dias eu tenho orado, meu Pai, por esse caderno de oração. Aqui há tantos nomes hoje, Senhor. Já não posso mais citar um a um, porque são muitos. E contudo, aqui ainda tem espaço para mais nomes. Mas eu te peço, meu Senhor, pela Tua graça. Senhor, cada nome aqui anotado é de um irmão, de uma irmã. Posso não conhecê-los pessoalmente, meu Pai, mas são os meus irmãos. Por isso eu te peço em oração, visite a cada um. Conceda aos meus irmãos dias de bênçãos. Manifeste a Tua glória sobre essas vidas aqui anotadas, ó Pai. Derrama o Seu poder. Senhor, mostra o Deus grandioso e imensurável que o Senhor é. Manifesta a cura, manifesta a libertação, manifesta a Tua graça. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, pela Sua graça, possa sim vos conceder um domingo e uma semana de muitas bênçãos. Fé e esperança sempre. Amados, eu querendo o poder da Bíblia, da Palavra de Deus, eu querendo o poder da oração, vamos ficar firmes e fortes, porque está tão pertinho do Senhor Jesus vir nos buscar. O que de fato, o que realmente importa é a nossa eternidade. Esse mundo é isso mesmo que nós estamos vendo. Vamos lutar até o fim, vamos ser desafiados até o fim, mas o que realmente importa é quando esse fim chegar, aonde vamos estar com relação à eternidade. Vamos lutar até o fim. Queria eu ter milhões na conta e poder de alguma forma te socorrer financeiramente. Sou apenas um trabalhador, apenas um manobrista de caminhão na empresa. Digo isso com orgulho, né? Já testemunho aqui que eu vim da sucata de anos atrás. Já tive alguns empregos antes de estar nessa função. Já fui motorista de ônibus, já fui motorista de aplicativo, já fui motorista de transporte alternativo, já fui auxiliar administrativo, já fiz algumas coisas, né? Mas sou apenas um homem buscando alcançar a salvação, sujeito às mesmas lutas que vocês. Mas em tudo isso, em cada um desses processos, eu tenho feito a escolha certa, que é estar com Cristo. Faça a escolha certa todos os dias, que é estar com Cristo. Amados, eu creio que Deus é maior do que tudo isso. Mas o que realmente devemos aguardar é a salvação. Amém? Quando tudo isso chegar ao fim, a Bíblia diz que lá não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais o desespero que essa vida oferece. Então que Deus possa sim fortalecer dia após dia o vosso coração. É bíblico orarmos pelas portas abertas, por isso eu oro todos os dias, orarmos pela cura, por isso eu oro todos os dias, pela libertação, pela graça do Senhor e pela salvação. Amém, amados? Não pare de orar. Fé e esperança sempre. Paz a todos.